Entrevista ao vivo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ministro, bom dia, obrigada por falar conosco. Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, bom dia, Cláudia, a todos os ouvintes. Entrevista do ministro também em áudio e vídeo no YouTube e no Facebook da Rádio Bandeirantes. Ministro, eu queria começar perguntando para o senhor qual é a importância e a funcionalidade dessa nova conexão de internet de alta velocidade Brasil-Europa, esse cabo submarino que está sendo colocado agora, vai ligar Fortaleza, no Ceará, a Sines, em Portugal. A ancoragem do cabo, inclusive, aconteceu ontem na Praia do Futuro, em Fortaleza. Expectativa de conclusão desse projeto em 2021. Para que vai servir esse cabo, ministro? Hoje nós temos um cabo, Thaís, que ele de fibra ótica, que ele passa, que ele leva dado, que ele leva voz, né? E esse outro agora, esse cabo antigo já tem 20 anos, então a vida útil de um cabo de fibra ótica é de aproximadamente 25 anos, então a vida útil dele já estaria no final. E ele passa pelos Estados Unidos. E esse outro que ontem começou a levar de navio, né, como você falou, de Fortaleza até Sines, em Portugal, ele vai ser uma conexão direta Brasil-Europa. E ele vai ser mais de dados. Então ele tem 7.000 vezes mais velocidade. Então nós teremos uma capacidade muito maior de levar dados direto do Brasil para a Europa. E assim, vai ser a conclusão, provavelmente, vai ser ainda no primeiro semestre de 2021. Então, a grande notícia, o Brasil é um dos países que mais produzem dados no mundo, se não for o número 1, mas está entre os 3 maiores. Então, assim, nós precisamos, sim, disso, e foi um grande legado que o governo vai deixar aí para o país. Ministro, muito bom dia. A gente está às portas aí do leilão da tecnologia 5G no Brasil, né, que é uma coisa histórica mesmo, que está previsto para o final do primeiro semestre de 2021. Mundialmente, o mercado 5G é disputado pela Huawei, a empresa chinesa, né, pela sueca Ericsson, pela finlandesa Nokia e também pela sul-coreana Samsung. O senhor garante, ministro, que no Brasil essa decisão será mesmo técnica, não será ideológica? No meu ministério, Cláudio, a decisão, nós não tomamos a decisão. Quem faz o leilão é a Anatel. A gente está buscando contato com todas as empresas, né, que têm tecnologia de 5G. Nós iremos fazer uma viagem agora no mês de fevereiro, provavelmente dia 2 de fevereiro, e nós iremos para 5 países, tanto da Europa como da Ásia, visitar todos os players lá, tentar conhecer de perto. Quem faz o leilão é a Anatel, que é a agência reguladora, que é altamente técnica. Da Anatel vai para o TCU. O TCU tem até 150 dias, ontem até o TCU formou um GT, um grupo de trabalho, para acompanhar o 5G, porque esse leilão ele não passa pelo Congresso, né? Ele é Anatel, TCU, volta para a Anatel e depois vai para o presidente da República. Então querem muito na imprensa antecipar qualquer tipo de decisão por parte do Ministério das Comunicações, e não é com a gente, entendeu? Inclusive eu vou convidar o TCU para também se fazer presente nessa viagem, para que eles possam também lá em loco tirar as dúvidas, para que a gente não precise usar esse tempo de 150 dias e até 150 dias, tentar encurtar isso. Então eu vejo com muito bons olhos esse grupo de trabalho que foi formado por 3 ministros ontem, eu recebi a informação. Então, assim, essa questão que vai ser tratada depois é com o presidente da República, que é quem tem a decisão na mão, né? É um direito dele, como todos os países estão tomando. Então, qualquer antecipação, ela só se dá por parte da imprensa mesmo. Não tem essa decisão do governo de antecipar nada, vai fazer na hora certa. O que a gente quer é correr contra o tempo.
Ministro Fábio Faria, o Pedro Campos, muito bom dia para o senhor. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né, para falar sobre comunicações, algo tão presente na vida do brasileiro. A gente vai falar mais sobre 5G ao longo dessa entrevista, mas eu queria fazer para o senhor, como primeira pergunta aqui de minha parte, uma dúvida que chega diariamente aqui dos nossos ouvintes, né? Pelo menos uma mensagem por dia nesse sentido vem: celulares que bloqueiam o acesso ao sinal de rádio pelo Brasil. Nós já entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes o deputado Sandro Alex, né, que tem um projeto lá parado na Câmara que obriga que aparelhos saiam de fábrica com o chip da Rádio FM ativado, né? É algo que é demandado pela nossa audiência aqui, por isso eu transfiro a pergunta do ouvinte nessa oportunidade para o senhor. Quando nós teremos a possibilidade de ouvir rádio FM em todos os aparelhos aqui do Brasil? O governo, de alguma forma, tem se mobilizado para acelerar esses projetos na Câmara Federal, ministro? Esse é um projeto nosso. Já levei para o presidente da República, logo no começo, quando eu assumi, eu levei 2 assuntos. Primeiro, o Ginga D para a TV aberta, que é a interação da TV aberta, que foi aprovado no Ministério da Economia, na Secretaria de Indústria e Comércio, Carlos da Costa, e a rádio no celular, né? Porque quem mora no interior, principalmente no norte, no nordeste, e vive distante da capital, nas zonas rurais, ele não tem hoje internet, né? Nós temos 20% da população que não tem internet, e que muitas delas têm algum aparelho nem tem aparelho de celular que tem dados, porque ela não tem acesso a dados, a não ser quando ela vai, né, para a cidade, né, para a zona urbana. E eu pedi eu falei com o presidente, eu disse: presidente, tem aqui um projeto que a gente pode fazer também no Ministério da Economia para colocar rádio em todos os telefones celulares. Eu já lancei isso, inclusive, um almoço que eu tive junto com todos os vários representantes de rádio do Brasil, da Abratel, enfim, que estavam lá, da Aberto, e eu comuniquei isso há 2 meses atrás. Já está no Ministério da Economia, já temos um grupo de trabalho sendo feito, e eu espero até o ano que vem conseguir fazer isso, porque a rádio é o meio de comunicação que pode vir chegou a internet, chegou o celular, várias YouTube, mas a rádio continua muito forte, né? É o contato direto. As pessoas que moram em cima de cidades, por exemplo, você vai lá no Rio Grande do Norte, na Serra, que não pega rádio, que não pega celular, qual o meio de comunicação? É o rádio. É o rádio que ele fica sabendo das notícias nacionais, que ele fica sabendo da notícia local, então, assim, é um projeto meu, sim, um projeto do presidente. Eu tenho muita amizade também com o deputado Sandro Alex, que é do meu partido, deputado paranaense, então que bom que ele também está engajado nessa luta. Eu espero entregar isso o ano que vem. Ministro, o Ministério tem conversado com os fabricantes dos aparelhos de celular, porque essa é a questão, né? Eles todos já saem de fábrica com o chip que permite a sintonização de rádio FM, só que muitos não habilitam esse chip. É uma conversa também com os fabricantes, porque não há um custo a mais para quem comprar o celular. O chip já está aqui, dentro de todo o aparelho. Aqui em muitos aparelhos, esse chip não está habilitado. Essa conversa existe, ministro? Nós tivemos um painel, inclusive alguns com a preocupação em relação a esse tema, alguns fabricantes, mas eu expliquei. São os celulares fabricados no Brasil, né? As TVs, por exemplo, o Ginga D existe, só que ele existe como aplicativo, ele é um app. A partir do ano que vem, 30% de todas as TVs terão que colocar o Ginga D dentro da televisão, as fabricadas no Brasil. 30% em 2022, mais 30% em 2023, então até 2023 teremos 90% das TVs que irão ter o Ginga D. O rádio é a mesma coisa, então os aparelhos fabricados no Brasil, se o Ministério das Comunicações, com o Ministério da Economia, fizer esse projeto, né, é autorizativo via Ministério da Economia, é a mesma coisa. Então, os celulares fabricados no país, a gente vai dar, obviamente, um prazo, né, de 2, 3 anos para que eles
deem acesso ao rádio gratuitamente, sem precisar do pacote de dados e sem precisar usar o Wi-Fi. Então, todo mundo, você pode estar em qualquer localidade, no meio da Amazônia, sem acesso à internet, você vai poder ouvir o rádio no seu celular. Eu até conversei com representantes de celulares, né, mas para a classe A e B, por exemplo, estariam preocupados. Eu disse que não atingiam, porque quem tem celular mais caro, né, normalmente tem pacote de dados, né, compra um pacote maior, tem acesso à internet, provavelmente sempre estará nas zonas urbanas. Eu acho que não vai deixar de comprar um aparelho ou outro porque não tem o rádio, e normalmente essas pessoas compram de fora também, quando viajam, traz celular. Então, assim, isso é mais focado realmente no público que compra o celular no país mesmo, entendeu? Então, eu pedi essa colaboração deles. Eu não estou fazendo isso para prejudicar nenhum fabricante, mas porque eu entendo que isso é justo. É uma demanda justa. Eu conheço a realidade dos municípios no Brasil, principalmente no meu estado, no Nordeste, e assim, é algo inimaginável, né? Uma pessoa hoje que está ali no meio de uma pandemia, sem acesso à internet, né? Sem acesso à rádio. Então, assim, nós temos que fazer isso. Estamos também conversando direto com os Acosta. Ministro, por que o senhor não faz então, né? Assim, eu estou recebendo aqui mensagens de ouvintes, um tanto quanto desapontados, né? Porque na questão do leilão do leilão do 5G, essa questão vai ser definida pela Anatel, pelo TCU e finalmente pelo Presidente da República. O ministro das Comunicações não tem nenhum papel nisso. E nessa questão também de rádio no celular, como a Thaís explicou, é só uma habilitação do fabricante, não precisa de grande coisa, né? É só uma portaria. Por que o ministro não faz isso? Por que tem que esperar que o presidente da República decida sobre uma coisa tão técnica, tão vinculada ao Ministério? O presidente da República já liberou, já autorizou. E agora está na economia. O Ministério das Comunicações também já autorizou. Nós já passamos o nosso pleito, só está esperando sair da economia, que é quem dá a palavra final nisso. E qual a expectativa que o senhor tem para uma resposta, hein, ministro? Quando que isso aí deve estar decidido aí? O Ministério trabalha com algum prazo para a gente poder... O Ginga D saiu em 2 meses. E a gente pediu, eu comuniquei isso aberto, e tem 45 dias. Então nós estamos já na expectativa que saia rapidamente esse assunto. Essa entrevista com o ministro das Comunicações, Ministério da Economia, Fábio Faria, está sendo transmitida também pelo portal UOL. Para quem acessa uol.com.br, vê lá em destaque a entrevista do ministro das Comunicações à Rádio Bandeirantes. Ministro, a Band fez nesse mês a primeira transmissão via 5G da televisão brasileira na cidade de Rio Verde, em Goiás. Quais as possibilidades da utilização da tecnologia 5G na agricultura, hein, ministro? O 5G ele vai mudar de uma vez por todas a agricultura no país, né? A conectividade rural com o 5G. A ministra Tereza conversa muito em relação a esse tema. Nós temos conversado com eles porque diz que uma empresa, né, do agronegócio, por exemplo, quando ela adquire o 5G, em 5 anos ela ela dobra de tamanho. Ela cresce em torno de 20% ao ano. E o agronegócio tem sido quem está nos dando condições, né, dessa retomada em V, tanto o setor de telecomunicações, enfim, alguns setores importantes no país, mas principalmente o agronegócio. Imaginemos aí o agro com a conectividade rural, o agronegócio brasileiro, portanto, o 5G ele vai mudar de vez, né, o agro brasileiro. Então, por isso que eu digo que a importância de que a gente consiga fazer o mais rápido possível. O que é que eu tenho? O Cláudio fez uma pergunta passada em relação à geopolítica. Eu não trato, Cláudio, geopolítica. Quem pode tratar disso é o ministro de Relações Exteriores e o presidente da República. O meu papel é receber os players, receber todos os fornecedores de tecnologia e conhecer, pedir para a Anatel fazer logo, realizar o leilão o mais rápido possível, convencer o TCU para que ele não utilize os 150 dias, de repente faça em 60, em 80, e quando tiver tudo pronto, aí eu levarei para o presidente e apresentarei para o presidente. O presidente está aqui,
Tá aqui, tem esse player aqui, que ele tem uma capacidade de investir o valor tal, em X, ele tem mais tecnologia que esse outro, mas esse outro tem condições de investir mais no agronegócio, enfim, aí vai receber, ele vai ter que receber a ministra da Agricultura em um certo momento, o general Heleno, porque tem segurança nacional. Então, assim, não dá para você, num governo, você tem que entender como o governo funciona, entendeu? A gente tem que saber como é que o governo funciona para não ficar cobrando de um ministério algo que não compete a ele. Eu sei que esse assunto em relação à decisão do 5G, ela está muito forte, muito quente na imprensa, mas eu não tenho resposta para isso agora. O ministro, o único G que chega no campo ou é o gado ou é a grama, né? Não chega 1G, não chega 2G, não chega 3G. A gente recebe mensagem aqui de agricultores, de produtores rurais, né? Que não conseguem ali ter um acesso. O senhor consegue estimar um prazo aí para esse setor importantíssimo da economia brasileira? Aliás, quem salvou a lavoura da economia brasileira nos últimos anos foi o agronegócio. Tem alguma luz aí no fim do túnel? A gente está falando aqui de 5G, mas é uma possibilidade que vai chegar um dia. O senhor tem alguma notícia para esses produtores a respeito da chegada e do acesso à internet aí no curto prazo? Não, no curto prazo não tem. Nós iremos realizar o leilão ano que vem, no primeiro semestre, a nossa ideia é até junho do ano que vem, e a partir de 2022 nós começaremos a ver tecnologia de 5G em vários estados. Mas isso não é de um dia para outro. Não é virando a chave, você tem que imaginar principalmente só antenas de 5G, você vai, a cada 2 postes praticamente, nós teremos uma antena. Então, para isso, nós tivemos que fazer a Lei Geral das Antenas, que só foi possível porque o presidente baixou a MP da Liberdade Econômica. Então, isso coube a quem? Ao Ministério das Comunicações, junto com o presidente da República. Então, tem muita coisa que você faz antes para implementar uma tecnologia desse porte, entendeu? Então, a partir de 2022, sim, nós veremos 5G, mas eu não vou prometer para o ano que vem porque não é possível. Ministro Fábio Faria, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, também no portal UOL. Ministro, enquanto não chega o 5G, a gente fica aqui com o 4. E é uma questão que sempre aparece aqui dos nossos ouvintes, a seguinte: preço e qualidade das conexões de internet no Brasil. A gente tem a impressão de que em outros países a internet é mais rápida, é melhor, mais estável e não é tão cara quanto no Brasil. Queria perguntar se o Ministério das Comunicações tem estudos a esse respeito sobre preço versus qualidade dos serviços que são oferecidos aqui, na comparação, por exemplo, com a Europa, Japão e Estados Unidos. A margem de lucro das operadoras no país é uma das menores do mundo, porque nós temos uma carga tributária muito grande. Então, o problema que eles alegam é exatamente esse. Por isso que nós estamos observando aí a reforma tributária. Eles estão muito preocupados, porque eles sabem que se tiver algum impacto maior, isso vai gerar um prejuízo para o cliente no final da linha. Então, a oportunidade que nós temos agora para ouvir, né, todos eles já fizeram um painel com o ministro Paulo Guedes, que ele entendeu o recado de todos os operadores, mas eu vejo que é em relação a isso, a carga tributária mesmo. Se nós conseguirmos diminuir o valor da carga tributária para o serviço de telecomunicações, nós teremos um preço muito mais acessível. Ministro, a gente falou agora há pouco sobre rádio no celular, né? Mas também tem uma demanda que é também bastante significativa de televisão no celular. No Japão, por exemplo, muita gente assiste TV e escuta rádio pelo celular, sem nenhum problema, né? Lá os telefones já chegam ao mercado habilitados para isso. E aí eu queria emendar, eu queria saber quais são as perspectivas disso também, né, de TV no celular. E eu queria saber do senhor também, vinculado a isso de alguma maneira, porque tem a ver com tecnologia, que é a questão do satélite que o ex-ministro Gilberto Kassab instalou
para distribuir banda larga, né? Porque esse satélite, inclusive, que foi lançado em 2018, esteve envolvido em contestações judiciais, etc. Eu queria saber essas duas coisas, a quantas anda essa questão do satélite e de que se podemos esperar TV no celular, que também é uma demanda dos nossos ouvintes aqui. Cláudio, o satélite, como eu falei no começo da entrevista, nós temos 20% da população que não tem internet, não tem inclusão digital. O satélite, ele ajudou muito, que chama GESAC, nós já levamos 12.500 pontos de internet. Desses 12.500 pontos, 9.500 só para escolas rurais. Nós até estamos mudando o nome, o programa vai ser Wi-Fi no Brasil, porque nós estamos com um programa que chama Wi-Fi na Praça. Nós estamos levando principalmente para escolas rurais, né, assentamentos. A ministra Tereza, nós fomos para Goiás no mês passado, e ela deu título de terra, nós instalamos na hora lá o Wi-Fi para o assentamento. Amanhã vou viajar com o presidente Bolsonaro também, nós estaremos levando. Então esse programa tem sido um sucesso. Conversei com todos os parlamentares, estão alocando recursos, emendas individuais e bancadas também, porque eles conseguem identificar todas as comunidades que tem em cada estado que não tem nenhum acesso à internet, e enquanto não chega a fibra ótica, que é um investimento muito maior, né, demanda mais tempo, a gente com o satélite a gente consegue levar a internet para uma comunidade, para um hospital distante, para uma escola distante, em apenas 15 dias. Então a gente está renovando o contrato com a GESAC para ampliar a quantidade de pontos, e tem sido muito positivo. Isso começou lá atrás, né, como o senhor bem falou, com o ministro Kassab, quando ele era ministro das Comunicações, e a gente durante a pandemia veio em boa hora, e a gente tem feito esse trabalho muito bem feito com o pessoal do Ministério. Em relação à TV para o celular, no futuro todo mundo vai assistir TV no celular, né? Em algum momento a gente vai ter que discutir sobre isso também, não está no nosso radar em relação a isso agora, mas com certeza nós iremos debater isso, e foi bom aí, fica a título de sugestão, na próxima entrevista nossa eu já trago o resultado em relação a esse tema. Ministro, eu queria perguntar qual foi o seu entendimento, a sua visão sobre o leilão da área móvel da Oi, que aconteceu ontem, segunda-feira, né? Aquela que deveria ser a mega tele brasileira, entrou em recuperação judicial e ontem teve a sua área móvel leiloada, e quem arrematou o leilão foi um consórcio formado pelas 3 outras operadoras que já atuam no Brasil, Vivo, TIM e Claro. É de se esperar um aumento agora na concentração desse mercado, ministro? No mundo inteiro, se você observar os grandes países, a maioria deles tem em torno de 3 operadoras, né? São 3 empresas grandes de telecomunicações, e não temos problemas em relação a isso. E o CAD no Brasil, ele é muito bom. Nesse leilão, eu vejo pontos importantes. Primeiro, que a Oi está tentando sair, né, de uma situação difícil que ela se encontrava, que ela ainda se encontra, dentro do setor privado, sem pedir ajuda à União, sem pedir ajuda ao governo federal. Então eu vejo isso com bons olhos. No leilão nós tivemos a Highline, que é uma empresa americana, que tentou, que bidou acima do valor das outras 3, né, são a Vivo, a Oi, a Vivo, a Claro e a TIM, e depois as outras 3 deram um valor maior de 16 bilhões e meio. E ontem era o prazo que a Highline tinha para cobrir esse valor, né? Nós observamos isso, a Highline não cobriu esse valor, até porque também ela fornece infraestrutura para todas as operadoras no Brasil. Acho que não era de interesse dela brigar com todas elas, porque ela também oferece serviço. E agora vai para o CAD. O CAD vai saber olhar estado por estado. O que nós queremos é sempre pedir agilidade em relação a isso, agilidade em relação à resposta. Como a gente não interfere na Anatel, também não interfere no CAD, o CAD é totalmente autônomo. Então, assim, eu vejo que a Oi está conseguindo. Ela dividiu em 4 pilares a empresa, está vendendo alguns ativos importantes e saindo para o azul. Eu vejo isso com bons olhos. Eu espero que o CAD consiga aí
e no tempo que ele achar necessário, dar uma resposta, porque ele tem condições totais de manter a competitividade. Se ele vir que algum canto está fugindo a isso, ele vai e chama a empresa, multa a empresa. Ele tem total condições de fazer isso. Ministro, o senhor é deputado federal, dos mais influentes na Câmara e dos mais queridos pelos seus colegas. O senhor é muito ouvido e, com toda certeza, deve estar sendo muito demandado agora nesse período que precede a sucessão presidencial, sucessão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O que é que o senhor espera dessa eleição? O senhor aposta numa vitória mais tranquila, apertada, ou ainda está do deputado Arthur Lira, ou isso ainda está indefinido? O deputado Arthur Lira, ele foi o primeiro que se apresentou a conversar com o governo e entender a agenda que o governo quer aprovar no ano que vem, né? E ele chegou com muitos partidos, ele tem um apoio muito forte, tem um apoio de partidos importantes do centro. O Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia, apesar de que ele disse que não queria ser candidato, e tem alguns pré-candidatos ao lado dele, ele estava ali ainda. Alguns nutriam a expectativa de que o Supremo pudesse alterar a Constituição e ali ele pudesse ser candidato ou não. Esse episódio foi vencido e, com essa derrota no Supremo, fortaleceu ainda mais o nome do deputado Arthur Lira, até porque a base lá do Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, que eram 8 pré-candidatos, muitos deles, eles querem ser o candidato e não querem apoiar outro, né? Então, quando tiver a decisão do candidato de oposição ao governo, eu acho que pode ser aí que tem algum tipo de debandada. E assim, o governo ele vai observar sim, Cláudio, a eleição da Câmara sem entrar, né, sem participar efetivamente, até porque a Câmara é de tamanha importância para o presidente Bolsonaro. O país quer ver uma relação harmônica, uma relação tranquila, calma, quer ver a Câmara aprovando, né, as reformas importantes, os projetos importantes da economia que nós temos. O governo é liberal na economia, o projeto tem uma pauta conservadora que espera ser pautada, até sem compromisso de mérito. Mas os eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro também defendia uma agenda de valores. E o Congresso é soberano. Lá tem deputados de governo, deputados de oposição, mas assim, o presidente da Câmara ele tem que pautar, né? Ele precisa pautar, até para deixar os deputados puderem discursar em relação ao que eles defendem ou não, a população saber qual é o pensamento de cada um. Então isso tem sido conversado com a base do governo. No Senado também o presidente deverá observar a eleição, mas também sem entrar muito, até porque vai deixar o Senado se resolver, mas ele vai ter sim um olhar maior para a Câmara dos Deputados. Eu tenho conversado com muitos deputados para tentar entender o que está acontecendo, né? Porque todo dia nós temos muitas novidades, mas eu acho que o deputado Arthur Lira ele está indo bem, ele está tendo uma grande quantidade de apoio, sim. Ministro Fábio Faria, das Comunicações, conversou conosco hoje aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, até uma próxima, ministro. Obrigado a todos, um abraço grande. Valeu. Um abraço, muito obrigada.